E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa nova revisão científica sobre um método de treino super poderoso e que talvez muita gente esteja deixando passar. Se a ideia é quebrar recordes pessoais, fica ligado que essa análise aqui é fundamental. Ok, vamos lá. Sabe aquela frustração que todo mundo que treina já sentiu? O famoso platô? É aquele ponto em que, poxa, por mais que a gente se esforce, os pesos parece que não saem do lugar. É uma parede, né? Mas e se a ciência tiver achado um jeito de derrubar essa parede? Então a resposta pode estar em como a gente levanta o peso. Pensa só, no treino normal, o peso que a gente sobe é o mesmo que a gente desce. Faz sentido, né? Mas a tal da carga excêntrica acentuada, ou AEL, vira esse jogo. A proposta dela é usar mais peso na descida do que na subida. Ué, por quê? A resposta para isso é bem legal. E aqui está o pulo do gato, a ciência por trás disso. Os nossos músculos são, acredite se quiser, até 50% mais fortes na fase excêntrica, ou seja, quando eles estão se alongando com o peso, tipo na descida de um agachamento. O treino tradicional, com o mesmo peso para subir e descer, simplesmente não explora essa força toda. É literalmente uma força escondida que está sendo desperdiçada. Então, para resumir de forma clara, IEL é isso. É quando a gente bota mais carga na fase de descida do exercício do que na de subida. Simples de entender, né? Mas os efeitos? Os efeitos são bem profundos. Bom, ao longo desta análise, a gente vai passar por tudo isso. A força oculta que está sendo desperdiçada. Como funciona o método AEL na prática? Aquele efeito de supercarga imediato. Os ganhos a longo prazo, o guia prático com os números e, no final, o nosso veredito. Vamos começar então explorando essa capacidade incrível, mas super subestimada, dos nossos músculos, a tal da força na fase excêntrica. E essa analogia aqui é perfeita para entender. Imagina ter que descer um sofá pesado de um caminhão. É muito mais fácil controlar o peso dele descendo do que seria para levantá-lo, certo? A gente consegue segurar um peso muito maior na descida. Pois é, nossos músculos funcionam exatamente da mesma forma. Eles têm uma capacidade de frear o movimento que é gigante, e a AL é um método que finalmente usa isso de forma inteligente. Beleza, a teoria é ótima, mas na prática, como é que isso funciona? Como a gente coloca mais peso só na descida? Vamos dar uma olhada nos métodos que a pesquisa usou. As ferramentas mais comuns nos estudos são bem criativas, viu? Tem os liberadores de peso, que são uns ganchos que soltam um peso extra lá embaixo, são os mais usados para agachamento e supino. Para saltos, o pessoal usa muito a técnica de segurar halteres na descida e simplesmente soltar antes de pular. E claro, a tecnologia já entrou na jogada, com máquinas que fazem esse ajuste de carga sozinhas. Agora a gente chega numa das promessas mais legais da AEL, o efeito imediato. Sabe a ideia de que uma repetição bem pesada pode meio que acordar o sistema nervoso e deixar as próximas mais potentes? É o que a ciência chama de potenciação pós-ativação. E a resposta, segundo a revisão, é: sim, isso acontece mesmo. Só que tem um grande mas. É um equilíbrio bem delicado. A dose de sobrecarga na descida tem que ser na medida certa, sabe? Para dar aquele boost sem causar cansaço demais. É que o ponto é o seguinte, se a carga extra for leve demais, o corpo nem sente direito. Agora, se for pesada demais, a fadiga vem com tudo e acaba com qualquer benefício. O desempenho pode até piorar naquele momento. Então, achar o ponto certo é o segredo para ter esse ganho instantâneo. Ok, efeito imediato é legal, mas o que a gente quer mesmo é progresso de verdade, né? As adaptações que ficam. Então, o que os estudos de longo prazo, de várias semanas, mostram sobre a AEL? Olha só que interessante esse gráfico. Ele mostra a evidência de forma bem clara. Num estudo de 2016, os pesquisadores compararam os dois métodos lado a lado. O grupo do treino tradicional teve um bom ganho, de 11% na força. Nada mal. Mas o grupo que fez a AEL deu um salto de 18%. É uma vantagem bem clara, né? Dá para ver na hora. Juntando os dados de vários estudos, a revisão científica chega a este resumo aqui. Para a força máxima, a AEL é super eficaz. Para a altura de salto, potência, a eficácia é moderada, mas ainda assim os ganhos existem e são bons. Agora, para a velocidade de corrida, o sprint, aí a coisa fica mais incerta. A transferência de força não é tão direta e os resultados variam bastante. Beleza, vamos agora para a parte prática. O que a gente faz com essa informação toda? Com base nos estudos, quais são as cargas que realmente funcionam?
Para quem busca força máxima em exercícios como agachamento, por exemplo, o número mágico parece ser este aqui. A carga na descida deve ficar entre 110% e 120% da sua repetição máxima na subida. É um estímulo que, olha, o treino normal simplesmente não consegue dar. Já para exercícios de potência, tipo saltos, a lógica muda. A sobrecarga aqui é em relação ao peso do corpo. Acharam que adicionar algo entre 10% e 30% do peso corporal na descida, usando halteres, por exemplo, foi o mais eficiente para melhorar a explosão. Bom, depois de olhar toda essa evidência, a gente chega na pergunta de $1 milhão. Com base no que a ciência sabe hoje, vale a pena usar a carga excêntrica acentuada? E uma coisa muito legal desta revisão é que ela é bem honesta sobre a qualidade das evidências. Usando uma escala chamada GRADE, os autores mostram o nível de certeza para cada resultado. Para ganhos de força, a certeza é moderada, ou seja, os resultados são bem consistentes. Para potência, a certeza já é baixa. E para velocidade, muito baixa. Isso acontece principalmente porque ainda faltam estudos e os que existem usam métodos muito diferentes entre si. Então, a grande conclusão é esta. A AL é sim uma ferramenta comprovada e muito poderosa para quem quer ganhar força e explosão. É um jeito diferente e eficiente de desafiar o corpo. Só que a gente precisa ter cuidado com a expectativa de que essa força toda vai se transformar como mágica em mais velocidade na corrida. A ciência ainda não bateu o martelo sobre isso. E isso nos deixa com uma última reflexão, que é bem interessante. A AL pode construir um motor mais forte, com mais capacidade de gerar força. Mas ter um motor potente é só uma parte da história, né? A questão que fica é, como a gente aprende a usar esse motor maior para ser mais rápido? A resposta, muito provavelmente, está na combinação desse treino de força com a prática específica do esporte.